E aí, Cintianos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao CintiaCast, eu sou o Matheus Marcos. E eu sou a Alana Gabriele. Vamos conferir mais um episódio? No quarto episódio da segunda temporada do CintiaCast, vamos falar sobre assédio. De acordo com o dicionário, assédio é uma insistência inconveniente, persistente e duradoura em relação a alguém. A vítima é comumente perseguida, abordada ou cercada. Infelizmente, ele está presente na vida da maioria de nós mulheres. De crianças a adultas, não importa a idade, todas podem relatar alguma situação inconveniente pela qual já passaram. Por isso é tão importante falarmos sobre esse assunto. Vamos ouvir? Eu sou a Alana e tenho 14 anos. Meu nome é Lara, eu tenho 12 anos. Oi, gente, meu nome é Isabela e tenho 14 anos. Oi pessoal, eu sou Matheus Marcos e tenho 14 anos. Oi pessoal, eu sou Larissa Duarte, estudante de jornalismo e autora do projeto CintiaCast. Então a gente vai falar sobre assédio, né? E como isso acontece tanto nas nossas vidas quanto nas vidas de outras pessoas, principalmente na vida das mulheres. E eu queria saber de vocês, vocês já sofreram algum tipo de assédio na vida de vocês? Sim, eu vou contar a história. A minha mãe que me lembrou uma vez, eu era um pouco menor até, e eu não lembrava, mas ela me contou, né, que teve uma vez que eu tava na praia, e o homem tava com um tablet, com uma câmera na mão, e ficou me seguindo com a câmera, e a gente viu, e fomos embora, né, foi uma coisa meio constrangedora, né, mas até que a gente pelo menos conseguiu lidar, né, e eu até, como eu falei pra vocês, eu nem lembrava mesmo. Até eu tenho certeza que muitas vezes, na verdade eu já percebi até, a gente passa na rua, tem sempre alguém olhando pra você, às vezes pessoas mais velhas que você, e tipo, te olhando de um jeito, a gente sabe como que a pessoa pensa, né? Então, não é uma coisa legal. Eu não me lembro, assim, agora de ter sofrido assédio, mas com certeza, assim, alguma vez tava passando na rua, percebi alguém olhando assim meio... A gente fica sem graça, né? Eu vou compartilhar o que eu já passei também, né? Assim como acontece com toda mulher, né? Já aconteceu comigo num ponto de ônibus, que eu tava esperando o ônibus e passou um cara de carro, assim, do outro lado da pista ainda, sabe? Da avenida. E ele começou a passar mais devagar, começou a ficar me olhando. E aí, quando ele teve o contato visual comigo, ele começou a mandar beijinho, sabe? Fazer biquinho assim, mandando beijinho. E eu tava completamente sozinha no ponto de ônibus. Então foi uma coisa muito horrível. A minha sorte é que ele tava longe, não tinha, sei lá, como ele vir pra cá, só se ele desse um retorno, coisa do tipo. Mas foi uma situação realmente muito chata. E essa é só uma das tantas que a gente passa ao longo da vida, infelizmente. E aí eu queria saber de vocês, né? Se quando vocês sofreram isso, como que vocês se sentiram? Olha, é desconfortante, né? Não é uma coisa agradável, é bem desconfortante. Tipo, você dependendo, tem muitas pessoas que agem naturalmente, tem muitas pessoas que agem com agressividade. É complicado, né, para cada pessoa, cada caso, porque eu acho que a gente nunca sabe qual é a nossa ação, né, na hora. Então, naquela hora, né, eu agi naturalmente, tipo, fiquei mais tranquila. E também como eu era mais nova, né, foi, tipo, eu não tinha esse pensamento, né, de hoje. Então, é uma coisa complicada, realmente. Como a Lara falou, né, gente, tipo, não sabe da nossa reação na hora, né? Mas que nem, é bem desconfortável, né? Não é uma coisa que você se sente, oh meu Deus, é bem desconfortável. Por que vocês acham que isso continua acontecendo? A maioria, infelizmente, tem uma malícia, né? Uma maldade. Isso dificulta para as pessoas que querem fazer, mudar isso, né? Tenho certeza que tem ONGs, tem projetos, né, que querem mudar isso, só que
infelizmente as pessoas não facilitam. Infelizmente, sempre tem alguém pra dificultar, né? Eu acho que é porque muitas pessoas acobertam o assédio, né? Fecham os seus olhos para isso. Muitas pessoas não têm medo de denunciarem, né, o assédio. E também tem muitas pessoas que às vezes nem percebem, né? Isso, então eu acho que é por conta disso também. Muitas pessoas acobertam, falam, ai, mas é um instinto, ai, mas não sei o que, ai, mas não sei o que lá. Então eu acho que muitas pessoas acobertam, passam o pano e muitas pessoas não têm medo de denunciar, né? As pessoas falam, né, que os meninos têm tem os hormônios, a flor da pele, tá? Essas coisas. Só que eu diria que, tá, beleza, tá. Todo mundo pode ter esses pensamentos, podemos dizer, maliciosos. Mas o problema que eu acho que é que as pessoas não ensinam da maneira certa. Eles não ensinam eles a se controlarem ou, tipo, pensarem no lado da outra pessoa. Então, eles, em vez de ensinar, né, o homem, que seria, em teoria, o mais certo, eles ensinam a mulher a vestir uma roupa não tão atraente ou que provoque o homem, sabe? Então, eles tentam ensinar a mulher falando que, né, são as vontades dos homens. Eles não conseguem se controlar, então nós temos que nos prevenir, entre aspas. Eu concordo. Realmente isso é muito comum, né? Quem nunca ouviu alguém falando, né? Aconteceu alguma coisa com uma garota, eles falam, mas olha a roupa que ela estava usando, olha o lugar que ela estava, olha com quem que ela estava, né? Então, sempre a culpa acaba sendo da vítima nesses casos, né? O que vocês acham disso? Eu acho que isso vem envolvido muito com o que eu falei, né? Que as pessoas muitas vezes acobertam o fato do homem ter assediado a mulher. Muitas das vezes as pessoas falam, ai não, mas é o instinto dele, ele faz isso, sempre foi assim, não é normal. E eu acho isso muito errado, né? Porque muitas das vezes, quantas das vezes a gente não teve que pensar 2 vezes antes, tipo assim, eu quero colocar um shorts porque hoje tá muito quente. A gente fala assim, não, mas eu vou em tal lugar. Se eu colocar esse shorts, eu tenho certeza que alguém vai olhar pra mim de algo de um olhar assim que eu não goste. E isso é muito desconfortável, sabe? Então, tipo assim, eu acho que em vez das pessoas falarem que a gente tem que se controlar porque é o instinto do homem, elas deveriam falar que o assédio é errado, tanto se for instinto ou não. É errado, não é... Entendeu? Não é certo. Vocês já passaram por alguma situação de assédio online? De repente nas redes sociais? Tem um acontecimento, só que eu não sei se pode ser considerado assédio ou não, mas que, tipo, certamente foi muito estranho e muito desconfortável, que eu tive até que falar pra minha mãe. Chegou uma pessoa aleatória na minha DM lá no Instagram, mandou mensagem, aí como eu estava no tédio, eu fui ver, né, que tá como se fosse solicitação de mensagens, né? Aí quando eu fui lá, vou dizer, né, o que tava na mensagem pode ser algo muito pesado ou uma palavra feia, mas era simplesmente a pessoa perguntando se eu implantaria um pênis, tipo, do nada. Eu não sei dizer se isso é um assédio ou não, mas isso foi, tipo, super desconfortável. Nossa, com certeza foi uma situação de assédio, né? E às vezes a gente nem identifica isso, né? Porque acontece tanto, é tão comum que infelizmente a gente acostuma, né? Mas isso com certeza foi uma situação de assédio. Eu acho que pela internet deve passar mais despercebido. Tipo, exemplo, quando, vamos dizer, de algum famoso, alguém adolescente famoso por aí, que posta uma foto normal, assim, ou de biquíni, não sei. E geralmente são, né, vamos dizer que são pessoas bonitas, né, chamativas. E pode passar despercebido em comentários, tipo, você é muito linda. No meio desses comentários tem muitos comentários, vamos dizer que maldosos e maliciosos, mas que passam despercebidos de muitas pessoas, mas tipo, é bem comum passar, principalmente comentários. Como que vocês acham que a gente pode combater essa situação? De que forma vocês acham que a gente pode
trabalhar para que isso não aconteça mais? Será que tem alguma forma, alguma solução para isso? Para mim seria, né, trabalhar a mente, né? Por exemplo, mudar a ideia que eles passam, tipo, a ideia que passa para os homens de que, casar vocês pode fazer qualquer coisa com as mulheres e mudar as ideias que elas têm que ficar com roupa para agradar uma pessoa, que no caso seria o homem. Mas acho que deveria ser, tipo, passar pra mulher que ela deveria ser livre. Ela não precisa se importar, ela pode se vestir a roupa que quiser. Tem que ser livre. Aí, já no caso do homem, ensinarem que nem deveria ter sido ensinado, né? Tipo, deveria já saber, assim, de natureza, que ele deveria, tipo, no mínimo, respeitar os outros. E, basicamente isso, tem que respeitar os lados dos outros. E, tipo, por exemplo, a gente está falando no caso mais da mulher, mas isso também não acontece só com a mulher, acontece com os dois. Então, o homem também tem que ter o respeito com as duas pessoas, independente de quem seja. Eu acho que sim. Eu acho que demoraria um pouco, mas a gente conseguiria resolver esse problema do assédio incentivando mais as pessoas a denunciarem, levando informação, né? Porque eu acho que informação é tudo. Você levando informação e a pessoa tendo conhecimento disso, ela pode se sentir mais confortável para denunciar. Então, eu acho que o principal de tudo é a informação. Se a gente conseguisse levar a informação para mais pessoas denunciarem, porque muitas mulheres sofrem caladas, homens também, né, mas mais mulheres sofrem caladas do assédio. Então eu acho que isso também ia ajudar bastante. Às vezes eu vejo pais até mesmo que incentivam o filho. E eu acho isso super errado, porque às vezes não é culpa do filho, vamos dizer, né? Ele já tem essa influência, né? E aí acaba criando isso mais além. Se você tem o apoio dos seus pais em alguma coisa, você sempre vai continuar seguindo com isso. Então, tipo, te incentiva, né? Eu acho que se os pais também pudessem ajudar, entendeu? Ver o lado de um filho, de uma filha, isso seria muito legal também. Porque às vezes tem pai, tipo, como meus pais, eu posso contar tudo pra eles. Mas tem muitas crianças que não, ou adolescentes, não têm o suporte, né, dos pais. Então, infelizmente, acabam tendo essas coisas. E se o pai falou assim, e aí, e aquela menina lá, vai pegar ela, essas coisas, essas gírias, essas coisas que tem, né? Eu acho isso muito errado, porque desde o pai já tem o machismo, entendeu? E já passa pro filho. Então, às vezes, acaba criando uma situação muito extrema. Eu acho isso super errado, né? Acaba sendo uma questão cultural. Os pais vão passando pros filhos, principalmente, né, os homens, vão passando isso fica enraizado, né? Como você disse, Lara, que a gente aprende, né? Se a gente tem o apoio dos nossos pais com relação a alguma coisa, a gente vai levar aquilo e não tá nem aí, né? Então... Isso, Pode e o falar. esse pensamento é muito antigo, né? Tem muitos homens, né, que são muito machistas, né? Passaram isso para os filhos e para a próxima geração e para a próxima geração. Então acaba se tornando uma coisa muito tóxica, entendeu? E eu acho que se tivesse essa abertura de mente, né, para uma coisa melhor, ia ser muito legal, né? É uma coisa que realmente já acontece há muito tempo. Para mudar também não é fácil, porque é uma questão assim que está enraizada na nossa cultura, mas que é possível, né? A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa mudar a nossa mente. Se a gente parar para pensar, a gente já conseguiu avançar muito. Ainda tem muita coisa para avançar, muita coisa que a gente precisa melhorar na nossa sociedade, mas hoje em dia já é bem diferente dos tempos dos nossos pais, dos nossos avós. Então, muita coisa mudou, mas ainda tem muita coisa para mudar ainda. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 14 anos.
Prazer, Isabela. Prazer. Oi, meu nome é Matheus, tenho 14 anos. Oi, Matheus, prazer. Oi, eu sou a Alana e tenho 14 também. Oi, Alana, tudo bem? Eu sou Maria Cândida, eu sou advogada e sou também representante da OAB no Conselho Municipal da Condição Feminina. Represento também a comissão como membro integrante, a Comissão da Mulher Advogada aqui em Caraguatatuba, e gosto muito de atuar nessa área contra a violência familiar, a violência doméstica, já entendendo, né, a importância em razão dessa escalada do aumento da violência nesses últimos anos. Então, vocês fiquem à vontade para fazer suas perguntas, eu estou aqui à disposição de vocês. O que é considerado assédio perante a lei? Então, nós temos, na verdade, 4 tipos de assédio, né? Nós temos o assédio sexual, que ele é previsto no Código Penal. Temos o assédio moral, que até então não há previsão legal no Código Penal. Existe um projeto de lei que está desde 2019 parado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas está parado no Senado desde 2019 para que esse projeto de lei se torne crime. Só que hoje a OIT, ela passou... foram aprovados instrumentos que entram em vigor hoje, ou seja, eles passam a valer a partir de hoje. Eles podem ser utilizados na análise de situação de violência e assédio no ambiente do trabalho. Então, quando a gente fala de assédio moral, ele é muito restrito a essa situação de ambiente do trabalho. Então, nessa situação é que nós encontramos o assédio no que está descrito no Código Penal, certo? Todavia, hoje nós temos o assédio sexual do Código Penal, que ele está restrito à situação do ambiente de trabalho, ou seja, ele é reproduzido esse tipo penal, né, esse crime, através de atitudes que tratem de situações sexuais, que busquem essa maneira indelicada, indesejada, de tratamento normalmente contra as mulheres. Ocorre contra os homens? Ocorre, mas é muito raro, é muito. 98% ocorrem contra as mulheres. Então, existe esses 2 tipos do assédio sexual e o assédio moral, que estão ligados ao ambiente do trabalho. Mas aí temos muito recentemente também, em 2018, a criação da importunação sexual, que ela era antigamente abordada como o assédio sexual, certo? Só que hoje em dia nós temos o crime específico de importunação sexual, que é aquele crime onde as mulheres antigamente, quando passavam normalmente em frente a uma construção, por exemplo, em frente a um local, às vezes, muito movimentado e excessiva presença masculina, essas mulheres sofriam muito assédio, né? Sofriam cantadas, né? Mas é uma cantadinha. Isso não é mais aceitável, isso não é mais tolerável. Isso passou desde 2018 a ser um crime, que é a importunação sexual, que está voltada para justamente essas situações onde o homem busca a sua satisfação sexual através de gestos, passar a mão. Muitas vezes a gente percebe no próprio transporte público, né, onde as mulheres ficam acuadas ali, os homens pressionando. Isso é uma importunação sexual. Então, todos esses crimes, eles estão voltados para esse tipo de assédio, entendeu? Então, assédio sexual e moral no âmbito do trabalho, a importunação sexual normalmente no ambiente do trabalho, no ambiente social, né? E aí tem as derivações, que é o stalking, que é a perseguição, né? E normalmente é muito importante vocês que estão na escola entenderem que o stalkeador, né, que começa a agir dessa forma de perseguição, de pressão, de uma situação muito além da normalidade, normalmente ele tem um histórico que praticava bullying na escola. Então, aquele que pratica bullying na escola tem grandes chances de ser uma pessoa que persegue a outra, que busca essa satisfação de ver a pessoa acuada,
sabe, de humilhar, de constranger, essas situações são muito importantes que sejam observadas desde o início, para que isso não se amplie, não aumente. Então, eu acho que basicamente é isso. Você falou que muitas pessoas falam, mas é só uma cantada. E eu queria saber até onde é um elogio e quando começa o assédio. Essa situação, ela tem muito também questões pessoais, questões muito, muito subjetivas, né? Todavia, toda palavra que de alguma forma busca esse constrangimento, né? E nós temos recentemente um exemplo que no Brasil é muito tolerável, mas nos outros países não, que foi daquele médico, Vitor Sorrentini, que foi fazer uma brincadeira muito indelicada com uma senhora, né, no Oriente Médio, lá no Egito, e se deu mal, né, foi preso. Então, o que é importante entender? Qual o objetivo daquilo? É uma brincadeira que todo mundo está descontraído e tudo mais? Não. Se é uma situação onde a pessoa visa atingir o seu objetivo, que é uma cantada, ou seja, que quer uma satisfação sexual, uma satisfação amorosa, entendeu? Uma satisfação que foge à normalidade, ou seja, ao respeito, à moral, aquilo que você entende que te ofendeu, aquilo que você aprendeu dentro da tua casa, você já pode considerar aquilo como uma violação à sua liberdade de expressão, à sua liberdade individual ou à sua liberdade sexual. Então, uma vez que você se sente constrangida, você já pode caracterizar a violação desse crime. Até onde a lei nos protege nessas questões? Então, uma vez que você leva essa situação ao conhecimento da autoridade policial, né, que é o primeiro passo, normalmente esses crimes são levados a conhecimento juntamente com provas e muitas vezes com testemunha, o que é importante, todavia não imprescindível para determinadas situações. Iniciado o inquérito policial e considerado todas as circunstâncias do crime, tornado um processo judicial. Processo judicial, após também a criação de todas as provas, testemunhas, ao proferimento de sentença do juiz, onde, se ela for condenatória, haverá a punição do agente, né? Normalmente hoje com crimes mais severos, porque antigamente esses crimes eles eram tratados nas contravenções penais, ou seja, eram delitos que eram condenação através de detenção, ou seja, não era em regime fechado, ou mesmo transação penal que pagava em cesta básica com multa, o que era banalizado, né? Hoje em dia não, são crimes puníveis com reclusão, ou seja, puníveis com possibilidade de encarceramento, né, regime fechado, e com penas maiores, dependendo da situação. Então, a lei, ela protege nesse sentido, você tem que levar a conhecimento das autoridades. Se você não levar isso, não tem como eles saberem o que está acontecendo, não tem como os próprios agentes, ou seja, aqueles que praticam esse tipo de crime, entenderem que as pessoas não vão tolerar mais esse tipo de atitude, né? Que não é normal mais. Já foi, infelizmente era. Mas hoje em dia, a geração de vocês, ela está nessa construção desse novo entendimento de que situações não podem mais ser toleradas. Há leis específicas para casos de assédio que ocorrem na internet? Sim, tem o cyberstalker. O que fala o crime de perseguição? Né? Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio. Quando esse artigo 147A do Código Penal define qualquer meio, ele já abre o entendimento de que as vias podem se expandir para o ambiente virtual. E nós temos também, já em vigor há um tempo, aquele crime cibernético. Vocês lembram que aconteceu aquele vazamento de fotos da Carolina Dickmann há um tempo atrás? Então, isso já existia esse delito. Só que era uma lei especial que foi criada e agora mais fortemente no crime de stalking, que é justamente essa situação onde a pessoa reiterada pode ser através de cartas também, né, no ambiente físico, mas virtual é o que mais acontece. Praticamente 80% das perseguições, elas ocorrem no ambiente virtual. E como que eu faço para produzir isso? É fazer a cópia das telas, né, os prints,
levar a conhecimento. Hoje nós temos a delegacia para crimes virtuais, uma delegacia específica para crimes virtuais, né, onde eles conseguem puxar todo o ID, tem toda a técnica para conseguir chegar no agente que praticou aquele delito. E qual seria a diferença entre stalker e assédio? Então, o assédio, você tem essa derivação da pessoa chegar até você e falar numa situação específica. Por exemplo, vamos dar uma analogia. Assim. Temos o assédio sexual, que é do ambiente de trabalho, certo? Que é aquela situação onde o chefe fala para ela, olha, se para você ser promovida ao cargo de gerente, você só será promovida se você sair comigo. Sair no termo para atingir a finalidade sexual dele. Isso é um assédio sexual, tá? Agora, o crime de importunação sexual é aquela situação onde existe alguém que pressiona você, que comete algum ato que, de alguma forma, expõe a sua liberdade, entendeu? De você, quando você fala o não, é não. Se a pessoa chega em você e passa a mão em você, ou fica falando, como você é gostosa, como você é isso e aquilo, de alguma forma te abala, te ofende, isso é um crime, certo? O stalking é aquela perseguição, aquela pessoa que fica o tempo todo. A diferença é que o stalking precisa ter uma habitualidade. Ele não ocorre uma ou duas vezes. Tem que existir uma habitualidade. É um crime que contínuo. Então, um é do ambiente de trabalho, o outro do ambiente social, que está voltado, esses dois, para intenções sexuais, e o outro de perseguição, que pode ser no ambiente virtual também, mas que, de alguma forma, não tem especificidade, né? Não está voltado só para o âmbito sexual, está voltado normalmente para o âmbito emocional. E teria algum número específico para a gente anunciar, um site? Bom, hoje em dia, nós temos esse tipo de situação, nós temos a delegacia virtual, que recebe esse tipo de situação. Se é um crime contra a mulher, né, ela tem a delegacia da mulher específica para esse tipo de atendimento, né, que é um tipo de violência contra a mulher. Temos também associações, grupos da iniciativa privada que criaram ferramentas para receber esse tipo de denúncias, né? Nós temos justiceiras, do qual eu faço parte, eu sou uma justiceira, e tem tanto um número de WhatsApp, o número é 11 99639 1212. Brasil todo, inclusive no exterior, tá? Tem todo um apoio psicológico, um apoio assistencial, que é um assistente social, um apoio jurídico, com informações jurídicas. Temos o 180, né? O número 80 que leva essas informações ao Centro Federal de Defesa da Mulher, e eles acionam a polícia para que já inicie-se essa investigação. Ao meu ver, assim, quando aquela situação está ocorrendo, eu busco indicar o 190, porque aí você consegue pegar em flagrante. Mas, muitas vezes, a mulher, e eu não tiro a razão, obviamente, ela fica constrangida, ela fica com medo da reação, então ela sai de perto da cena. Isso, de alguma forma, afasta a situação de flagrante, né, onde o policial pega a situação, flagra o agente e consegue prender. É muito difícil ocorrer o flagrante, e aí, nessas situações, pode ligar para o 180. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse episódio. Agradecemos também a todos que participaram do nosso podcast. Acompanhe os próximos episódios na sua plataforma de podcast favorita. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube como CintiaCast, com CY e TH. Até o próximo episódio.